Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spacecast, o podcast aqui da Space Edu. E hoje eu recebo um grande empresário que tem muitas lições de empreendedorismo para ensinar para gente, coisas que ele já fez de certo, coisas que ele já fez de errado, já ganhou muito dinheiro, ele perdeu pouco, mas já ganhou muito dinheiro. E é meu grande amigo, Daniel Corrêa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Então, Daniel, eu conheço ele de muitas longas datas aí, lá de Goiânia. Tem algumas histórias nossas aí que vocês não podem saber. Tem nada a ver com coisa errada, viu? Tem só coisa a ver com coisa boa, com empreendedorismo, com empresa, mas depois a gente conta esses bastidores aí, né? Daniel é piloto, Daniel é um excelente pai, Daniel é um excelente empresário, ele é bom em muita coisa, só que hoje a gente vai debater aqui sobre finanças empresariais. Então, um tema que você que é dono de negócio precisa entender que a base fundamental de qualquer empresa é a sustentação financeira. Se você não sabe fazer bem seu giro, se você não sabe fazer bem seu fluxo de caixa, se você não sabe montar o seu DRE, o seu demonstrativo de fluxo de caixa, se você não sabe instrumentos básicos da sua empresa, chances são que você está deixando muito dinheiro na mesa, está perdendo muito dinheiro. A gente vai discutir sobre esses temas hoje também, além de explicar algumas inovações que estão acontecendo no mercado financeiro. A gente vai trazer aqui em primeira mão para vocês. Daniel, primeiro descreve aí sobre sua ótica, quem é Daniel Corrêa? Daniel Corrêa é um gerenciador de fracassos. Eita ferro, já começou assim, gerenciador de fracasso, é música do Rapa. Não conheço essa música, mas como eu me coloco, professor, é que o sucesso nada mais é do que uma condição no qual você se coloca e que você gerencia grande parte do fracasso. Porque se a gente parar para pensar racionalmente, durante a condição de empreendedorismo, você muito mais fracassa do que você vence. Então eu achei engraçado você me apresentando, pô, já ganhou muito dinheiro. É o contrário, já perdi muito dinheiro e já errei muito mais do que eu acertei. Mas essa é a condição legal do empreendedorismo que eu falo sempre, que é, eu preciso acertar uma vez por ano. Sim, exato. Inclusive, deixa eu dar aqui um disclaimer rápido. Gente, para quem está assistindo esse vídeo, ó, dias 25, 26 e 27 de julho, vai acontecer a próxima imersão do programa Escala de Negócios. Lá vocês vão aprender as principais estratégias sobre gestão, marketing, vendas, inteligência artificial e liderança. São 3 dias comigo aqui em São Paulo. Isso serve justamente para quê? Para você errar menos. Porque empreendedor que não erra significa que ele não ousa, e quem não ousa não sai do lugar. Então, a ousadia tem como efeito colateral o erro. Só que diante de um erro, você sempre vai se perguntar o que de bom aprendi com isso e como eu faria diferente uma próxima vez. E além dessa imersão, nós temos um plano de implementação de 90 dias, onde a gente pega na sua mão durante 3 meses, semana após semana, para você conseguir implementar tudo que você aprendeu nesses 3 dias no Escala de Negócios. Além disso, Daniel, a gente está trazendo algumas novidades, chama-se IA 360. A gente criou para eles todo um mecanismo de implementação de inteligências artificiais embarcadas em todos os departamentos da empresa. Então, como que ele utiliza IA em todos os departamentos para aumentar a produtividade e a receita da empresa dele. Além disso, vocês vão ter acesso ao Space Gerencial, que são todos os nossos playbooks, planilhas, ferramentas que a gente já usa aqui na empresa, que já foram validadas por centenas de outras empresas. E por último, o Conselheiro, que é uma mentoria que eu faço antes do Escala de Negócios para conhecer de forma personalizada a sua empresa, para quando chegar no dia da imersão, você também ter uma entrega mais personalizada. São só 35 vagas, as vagas nesse momento já estão acabando, porque está chegando a imersão. Então, se você ainda não fez seu cadastro, primeiro link aqui da descrição. Se você está vendo esse vídeo depois, clica também no primeiro link da descrição, porque você pode concorrer aí a uma outra data. Então, empresário falha sim. É um conjunto de fracassos que levam a gente ao sucesso. Então, o contrário de sucesso não é fracasso, né? O contrário de sucesso é não tentar. É desistir, né? É desistir. Mas fala mais sobre isso. Continua falando quem é o Daniel Corrêa aí.
Não tem muito o que se dizer que não seja basicamente isso, professor, mas o que eu entendo? Eu entendo que como resiliente, um cara resiliente e um bom gerenciador de fracasso, o que vem a seguir é consequência. Entendi. Você fez faculdade, Daniel? Fiz e larguei no último semestre, foi Você foi um ótimo. dropout aí. Hã? Abandonou a faculdade. Abandonei a faculdade Você entrou na faculdade de quê? de administração. Administração. É. Legal. Mas na época, professor, em 2003, quando eu ingressei na faculdade, pode ser que algo tenha mudado de lá para cá. Ou pode ser que o meu TDAH não estava tratado na época. Mas o que me incomodava bastante no curso que eu fiz de administração é que eu tinha a nítida sensação, e era uma sensação muito nítida, que eu estava sendo preparado para ser funcionário de uma multinacional. Sim, vamos estudar a teoria geral de administração, Fayol, Taylor, Ford, com calma. Faz total sentido, mas eu ficava muito angustiado com isso. Você e a maioria que entram para a faculdade de administração, porque muita gente entra para a faculdade de administração querendo ter empresa, querendo empreender. Uhum. Só que todos os empreendedores que eu conheço, ninguém fez administração. Eles contratam administradores para trabalharem para eles, né? Exato, exato. Eu lembro de um episódio de um professor da matéria Organização de Sistemas e Métodos, Uhum. que se você me perguntar para que serve essa matéria, ou o que é essa matéria, ou explicar essa matéria, eu não sei te responder. Mas o que eu me lembro é que, como todo jovem, né, vamos lá, morava em Fortaleza sozinho, Uhum. em plena sexta-feira. Estava, obviamente, com sono. Porque foi para balada? Não, porque eu já queria empreender, então eu estava trabalhando Uhum. no dia anterior, na primeira investida que eu tive como empreendedor. E aí esse professor, ele foi muito infeliz num comentário. Porque imagina, numa sexta-feira, 8 horas da noite, eu já estava caindo de sono. Aí tô lá pescando na aula dele de forma errada, confesso, mas tô lá cochilando. E ele resolve me pegar para Cristo e pagar sapo. Foi nesse dia que eu resolvi abandonar o curso de administração, porque virou uma chave. Eu nem tô indicando para que as pessoas Sim. façam isso, mas isso aconteceu pela minha interpretação no momento. Aí esse cara virou para mim e falou assim: Meu, você quer o que da sua vida? Você tá aqui estudando, seus pais estão pagando a faculdade, você não vai ser nada na vida. E assim, foi assim, lavar roupa suja comigo. Acho que ele estava estressado, talvez, coitado. À noite, né? À Última aula e noite, na tal. sexta-feira, e até 10h30 da noite, aí eu esperei ele terminar de falar. Aí ele falou assim: Olha, você nunca vai ser ninguém na vida se você estiver dormindo na aula. Eu falei: Professor, mas me responde só uma coisa que eu ainda não entendi. Aí ele: Pois não. Por que que tudo isso que o professor fala que é importante, e eu tenho certeza que o professor não aplicou? Professor, inclusive, sei que você está falando, chama 5W2H e ciclo PDCA. Eu fiz isso na minha empresa semana passada, por isso que eu tô morto. Trabalhei tanto aplicando isso aí que você está falando na teoria, que eu tô morto. Tem uma história do Romero, que era assim, que ele estava lá na Poli, né, fazendo faculdade de engenharia lá na USP, e aí o professor lá explicando um novo site que tinha começado na internet, um tal de Buscapé, e o Romero lá no fundo, deitado, né, dormindo. Acorda, moleque, sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha isso aqui é uma super novidade, não sei o que. Eu falei: Não, professor, isso aí quem criou foi eu. Mesma coisa. É. Então, os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, Daniel, eles falam assim: Professor, que eu tenho uma rede de escolas, né? Para quem não sabe, está me conhecendo pela primeira vez, professor Gilberto Augusto, dono de uma rede de escolas, tem ensino fundamental, ensino médio, cursinho. Chega no terceiro ano do ensino médio, Daniel, o menino fala assim para mim: Professor, eu não vou fazer faculdade. Aí eu falo: Você vai fazer o quê, então? Eu falei: Ainda não sei. Eu falei: Então você vai fazer faculdade. Aí você vai chegar lá, vai conhecer um monte de amiguinha nerd, vocês vão começar a montar uma startupzinha, uma empresa, vocês vão começar a ganhar dinheiro, aí você vai ganhar tanto dinheiro, vai ter tanto problema para resolver, que aí você abandona a faculdade. Mas enquanto você não sabe a direção que você vai tomar na sua vida, você vai entrar na faculdade. Porque ali você está num berço, cara, que é um lençol de conhecimento.
você tem acesso a grandes mentes, você tem acesso a gente nova querendo crescer, ambiciosa, querendo empreender. Aí você encontra seu bando de loucos ali. Você não vai encontrar seu bando de loucos indo para festa, na boate. Você pode até encontrar, mas na faculdade tem essa mistura da ciência com a ambição. É o primeiro contato de networking, talvez, né? Sim. Daí você saiu da faculdade e foi mexer com o quê? Na verdade, durante a faculdade eu já tinha vendido o carro que eu tinha e montado uma beneficiadora de açúcar, empacotadora de açúcar. Legal, Horrível. Commodity, ganhava 50 centavos a cada 30 quilos vendidos. legal. Trabalhava 2 turnos, de manhã e de madrugada, para no final do dia você ganhar muito pouco. Mas foi uma excelente escola. Mas você tinha plantação de cana, alguma coisa do tipo? Não, só tinha vontade de ganhar dinheiro mesmo. Tá. Não fiz nem estratégia, não. Para quem tem plantação de cana, saiba disso, ó. Da cana, dá para você extrair açúcar, dá para você extrair etanol, dá para fazer a desidratação intramolecular do etanol e produzir etileno, polimerizar ele, produzir o polietileno, que é o plástico verde, e vender isso para todos os supermercados. E mais que isso, a partir disso dá para produzir GLP também, do bagaço cana-de-açúcar. Então hoje a indústria da cana ela tem vários produtos e subprodutos riquíssimos. E no final vira adubo? O Vira bagaço da cana? pode também, o pessoal Aham. queima ele para gerar energia, Ah, pode sim. virar adubo, mas tem outras destinações que geram muito mais dinheiro. Eu, como um bom químico, posso te dar esses conselhos aí. É um bom mercado. Mas vamos lá, vamos falar algumas coisas aqui, Daniel. Você hoje opera no mercado financeiro, Sim. então você é um grande player desse mercado. E antes, eu quero te perguntar o seguinte: você acha que o empresário brasileiro, a média ali, ele está preparado para gerenciar as finanças do negócio dele? Ele sabe os fundamentos básicos de finanças? De fato, não. Eu atendo bem esse mercado B2B e o empresário brasileiro ele está longe de estar preparado tecnicamente para gerir em uma condição financeira sua própria empresa. Mas, ao contrário de outros países mais maduros financeiramente falando, que tem uma cultura financista já implementada desde da adolescência das pessoas, o brasileiro tem algo que faz com que ele seja muito procurado para cargos de tomadas de decisão rápida, que são CEOs, CFOs, COOs do mundo, porque o brasileiro ele é muito criativo e muito inteligente nessa condição. Uhum. Então, assim, longe do empresário brasileiro mediano estar preparado. Legal. Dentro do programa Sky de Negócios, que é a nossa imersão, tem um módulo que chama Space Finanças. E eu explico, cara, o básico. Sabe o que é um fluxo de caixa? O que é um capital de giro? O que é um EBITDA? O que é um DRE? O que é um DFC? E eu vejo que quando eu estou explicando isso, metade da sala fica com aquele olharzinho assim. Por que ninguém nunca me explicou isso? E o cara tem, tipo, 20 anos de empresa. Exato. O empreendedor e empresário brasileiro, professor, ele acaba sendo um empresário extremamente intuitivo, já prestou atenção? Sim, Ele é muito intuitivo. sim, Ele vai no fluxo ali, mas sim. tecnicamente acaba deixando a desejar. E a gente vive num país que é uma operação venda, né? A galera quer vender, vender, sangue nos olhos, só quer vender. O cara não está preocupado com margem, não está preocupado com margem de contribuição, não está preocupado se ele está comprando bem ou não, mas ele quer vender. O brasileiro tem isso, né? Tem isso, e isso se intensificou da década de 80, 90 para cá, que foi na condição, alguns lembram, na condição do plano cruzado, do overnight, no qual o empresário entendia que um dos modelos de fazer negócio é girar rápido, porque se girar rápido, pagar rápido, porque senão o dinheiro perdia-se o valor. Legal. Então isso é uma referência de uma educação financeira da década de 80 e 90. E aí um dado interessante também, que uma das coisas que eu faço muito é, todas as vezes que eu quero entender o que vai acontecer e quais são os prognósticos que poderão acontecer no futuro, eu olho para o histórico do passado.
E Uhum. quando assim eu faço, o que eu vejo? Empresários da década de 80 e 90, nossos pais, por exemplo, eles adoram comprar imóveis. E Uhum. existe um porquê para isso. Uhum. Existe um porquê. Como o dinheiro desvalorizava muito rápido, diariamente, perdia o poder de compra, a única forma de tangenciar a riqueza era adquirindo imóveis. Uhum. E aí você percebe, graficamente falando, uma interseção muito grande da década dos anos 2000 agora, do que aconteceu, que são empresários que estão extremamente imobilizados, mas não têm liquidez. Uhum. Então, para tudo hoje e olha para o Brasil. Grande parte dos empresários bem-sucedidos, independente do ramo, independente da área, ele tem pouca liquidez, Uhum. mas tem muito patrimônio. Sim. E algo importante, deixa eu te falar. Eu te conheci numa condição que foi assim: eu já tinha minha escola, já tinha o COP, Colégio Prepara Enem, e aí meu primo quis abrir uma startup. Uhum. Startup, eu não sei se você lembra, na época era de escambo, É, de que era, escambo. chamava Troca Fácil. Isso. Falei, gente, ó, se é uma startup, a gente precisa de growth, não vou colocar meu dinheiro, vamos colocar dinheiro de terceiro, vamos colocar um investidor anjo, depois fazer uma série A, e a gente conheceu você. E você investiu em startups na época, né? Uhum. Isso. Como é que foi essa jornada sua? Você investiu em várias startups, teve uma época que você teve dezenas aí, né? Foi. Foram um total de 34 investidas, mas a estratégia era e é super simples. Basicamente, é a estratégia que os venture capitals hoje, os seed capitals, fazem. A minha estratégia era entrar na startup, alavancá-la, tecnicamente, tecnologicamente e principalmente fazer com que ela fosse conhecida e vender depois. Uhum. É a mesma movimentação dos venture capitals. Uhum. É, legal. E a nossa era ruim pra caramba. Ainda bem que você não investiu, viu? Nem eu investi meu dinheiro. Eu, Ainda eu, mais- eu não me recordo muito bem, mas é que assim, toda startup, aí já é uma opinião muito particular minha. Aham. Toda startup, toda empresa de tecnologia, se ela vem para resolver um único problema, já está valendo. Sim, Só precisa resolver um problema. Qual é o problema que essa empresa resolve? é. E era isso aí que eu falava pro sócio lá. Falei, gente, isso aí não vai funcionar. Essa troca aí não vai funcionar. Porque tinha, na época tinha um OLX, tinha Uhum. bonegócio.com, já estavam degringolando. Então, eu preferi investir meu dinheiro mais nas escolas, que eu achava que seria uma tese interessante. Vamos lá. Daí você abandonou essa vida sua de investidor de startups. Você conseguiu grana pra caramba, você fez muita empresa crescer, saiu no momento certo, fez seu exit ali e você montou a Bast.io. Uhum. A Bast.io hoje basicamente é uma empresa que faz o quê? Tá, vamos lá. Depois que eu fiz alguns investimentos nessa área de tecnologia, eu fiz um investimento em um banco digital. Uhum, E nesse banco digital eu percebi que o ambiente regulatório do banco digital era um ambiente muito, como eu posso dizer, muito primitivo. Então minha intenção na época era, eu não preciso nem ser o melhor, eu só preciso fazer correto. Então, legal. a partir disso, eu fundei a Bast.io, que na época tinha outro nome, com a condição de prestar serviço. E o que é a Bast.io? É um Bank as a Service. Isso. Bast.io, gente, BAS é B-A-A-S. É um Isso. Bank as a Service, igual o SaaS, né? Isso. E como Bank as a Service, naquela época a gente passava por um período de um processo de regulação das fintechs, né? Tava na Sim. moda todo mundo querer abrir uma fintech. Então, basicamente, um Bank as a Service na época era uma empresa de tecnologia que fazia tecnologia e vendia essa tecnologia funcionando. Legal. Então, o intuito de nascer dessa forma foi conseguir olhar para esse segmento e fornecer uma tecnologia que fosse sustentável. Legal. Antes de perguntar onde que ela entra, como é que é o funcionamento, como é que é o framework
de trabalho da Bastiu, deixa eu te perguntar outra coisa. O mercado financeiro, ele tem muitas coisas que parecem que só o submundo de quem é do mercado financeiro conhece. Então você tem lá um cartão que tem uma bandeira Visa, outra Mastercard. Aí você tem um negócio chamado adquirente, aí subadquirente, aí tem o banco, aí quem vende online lá tem um gateway de pagamento. Qual que é o papel de cada um desses no processo? O que é um adquirente? O que é um subadquirente? O que a bandeira faz? Onde que o banco entra? Explique isso aí de maneira didática para as pessoas. Tá. Vamos lá. Visa, Mastercard, Elo ou qualquer outra bandeira, é só a bandeira, é o processador. Legal. É o cara que está ali bandeirando o cartão, seja arranjo aberto ou arranjo fechado, está bandeirando o cartão. E se a gente olhar hoje, Visa e Mastercard representam 80% a 85% do mercado mundial. E essa bandeira representa o quê? Visa e Mastercard, qual é a diferença dessa bandeira? Uns têm acesso a alguns bancos, outros a outros, ou é o branding da marca? O que é? É o branding da marca. Ambas fazem a mesma coisa do mesmo jeito, com algumas características diferentes, mas acaba no final do dia sendo o branding da marca. Isso é a bandeira. Aí vem, abaixo da bandeira, as adquirentes. Quem são as adquirentes? É quem conversam diretamente com a marca. Uhum. Com essa label, no caso, né? Que é Visa, Mastercard e todas as outras. Só que a adquirente, ao contrário da Visa e da Mastercard, que é uma bandeira, ela já é voltada para a maquininha. Sim. Então, a adquirente é onde faz hardware. o processamento, como se fosse o hardware também, mas ela é como se ela fosse um caminho de processo entre o cliente que espeta o cartãozinho na maquininha, faz o processamento dos dados e as bandeiras são acionadas. Então, uma adquirente, na verdade, ela é multibandeira. Sim. Porque ela aceita Visa, Elo, Mastercard e várias outras bandeiras. Então, a adquirente é como se fosse um hub de distribuição para que o cliente final, através de uma máquina apenas, acessasse todas essas bandeiras. E ela chama adquirente porque ela adquire o dinheiro em primeiro passo? Porque ela processa o dinheiro no primeiro passo. Entendi. Porque ela processa o dinheiro. E a subadquirente, como o nome já diz, é como se fosse... Vamos lá, a adquirente é a fábrica e a subadquirente é o distribuidor. Entendi. Então, a subadquirente é a que abre mercado, é uma homologada da adquirente e essa subadquirente vai a mercado para implementar as maquininhas, fazer logística, fazer reposição e etc. Vamos dar um exemplo aí para o pessoal. Stone é o quê? Stone hoje é uma adquirente. Tá. E uma subadquirente, um exemplo, pessoal. Tem muitas no Brasil subadquirente e basicamente o cliente final, nós no caso, a gente não vê a subadquirente. Ninguém fica sabendo de então nada. Ninguém né? sabe. Então, de verdade, não vai adiantar muito eu falar o nome de uma sub aqui. Mas adquirente a gente vai conhecer bastante, como por exemplo, Cielo, Stone, Safra Pay, Rede também? Rede, todas elas são adquirentes. Legal, show. E o banco, chega que horas? O banco é o custodiante desse recurso. Então vamos lá, eu sou o cliente, entrei no estabelecimento do professor Gilberto, passei o meu cartão da Visa. Como é que é esse flywheel? Passei o meu cartão da Visa, a Visa tem um contrato com o meu banco, né? E aí ela manda um comunicado para o meu banco falando assim, olha, banco XPTO, o Daniel está aqui querendo passar R$100. Você dá crédito para ele passar? Ele tem crédito aí? Tem. A resposta é sim, ela processa o pagamento. Então, do meu lado, como cliente, ela fez o processamento do pagamento debitando e quem assumiu o risco desse crédito foi o banco nesse primeiro momento. E aí, a mesma comunicação é feita com o dono do estabelecimento. Assim, professor Gilberto, olha, aqui você está recebendo R$100, só que, na verdade, a gente tem a nossa taxa. E alguém precisa pagar por isso. Então, você tem R$99 aqui, porque R$1 de desconto de taxa. Aonde eu posso depositar esses R$99?
Aí, de novo, volta para o seu banco operacional. Uhum. Então, é meio que uma triangulação, é um tripartite. Entendi. Olha que legal, hein? E onde entra a Bast.io? Bast.io é um Bank as a Service, a gente monta, falando de uma forma bem didática e superficial, a gente monta fintechs, a gente monta bancos digitais para ecossistemas. Legal. Então, Ó, o que está lá no site de vocês é escrito assim, ó. Construímos ecossistemas financeiros customizados e sustentáveis para grandes nichos de mercado. isso. Vou explicar super Didaticamente. didaticamente isso também. Existem duas formas de você operar uma fintech, um banco digital ou até mesmo um banco. Vamos imaginar, quer ver? Quando eu falo do banco, de um banco cooperativa, um Sicoob da vida. Certo. Como o Sicoob nasceu? O Sicoob nasceu para prestar serviço de bancário para o agronegócio. Essa foi a história dele. Como o Banco Industrial nasceu? Para prestar serviços bancários para indústrias. E assim sucessivamente. Então, se a gente der um passo atrás e olhar lá para a década de 90, a gente vai ver que existia bastante nichos de mercado que eram atendidos pelo seu próprio banco. Então, acho que você deve lembrar Banco do Estado de Goiás, Banco do Distrito Federal, Banco Industrial, Banco ABC Banespa, Paulista, Sicredi. Banespa, Sicredi. Então, cada um desses bancos, na época, foram criados para atender um segmento de mercado. Uhum. Com a movimentação e pela implementação do real também, os grandes bancos começaram a fazer aquisição desses bancos que eram nichados, que outrora atendiam somente esse segmento. E quando isso aconteceu, até 2011, 2013 aproximadamente, você tinha uma média de 2,5 trilhões transacionáveis a nível bancário no Brasil, nas mãos de 7 ou 8 instituições financeiras, na mão de 7 ou 8 bancos apenas. Uhum. O Banco Central viu isso, o governo viu isso e falou assim, olha, é interessante a gente descentralizar, porque é muito dinheiro transacionando na mão de poucos players. Uhum. Né? E como fizeram isso? Abrindo o Open Finance, criando o Pix, liberando a nível regulatório para que as fintechs pudessem operar. Então, quando... Open Bank e Open Finance é a mesma coisa? São similares, sim. Tá. Sim. Que eu lembro do movimento grande do Open Bank, né? Isso. Para o pessoal ter acesso aos dados de um banco para o outro, portabilidade. Isso para ficar mais fácil, né? Esse Aham. transacional e para evitar, assim, a gente pode entrar nisso logo mais, para evitar bastante fraude, né? Porque Aham. como os bancos não eram interligados antigamente, alguns empresários iam lá, criavam históricos em um banco, tomavam dinheiro emprestado, davam o tombo nesse banco e pulava para o outro banco. Uhum. Então faziam esse capital de giro Uhum. aí fictício, né? E aí, nessa condição, depois começou a descentralizar a condição bancária, criaram-se várias fintechs nichadas. Então Uhum. você hoje pega fintechs e bancos digitais que são especializados em cliente final, como por exemplo o Nubank, Uhum. faz um excelente trabalho. Você tem fintechs que são gateways de pagamento, especializados em transações online. Você tem fintechs que são especializadas em emissão de boleto, em boleto de cobrança, em cartão de crédito. Então, o mercado... Crédito universitário. Crédito universitário. Então, o mercado é tão grande que se ramificou e todo mundo fez o seu caminho e se especializou em um segmento. E aí, olhando para isso e olhando também para o passado, o que eu entendi e o que é a nossa tese na Best.io? A nossa tese é pegar todos esses produtos e serviços, não ir para o cliente final, como esses exemplos que eu te trouxe, não ser especializado no cliente final como prestador de serviço, mas olhar para que a gente consiga pescar em aquário. Uhum. Como é isso, Daniel? Por exemplo, uma rede de supermercados, uma franqueadora, uma rede de escolas e assim sucessivamente. Se você parar para
olhar esse ecossistema, você vai ver que transita muito dinheiro e todo esse recurso que é transitado, ele é muito fragmentado, porque cada um dos franqueados, cada uma das escolas optam por bancos de melhor relacionamento. Sim. E aí qual é a tese da Best You? Criar um banco específico com a label do cliente, no caso a label do ecossistema, e prestar o serviço de bancarização end-to-end, Uhum. do início ao fim. Uhum. Então é realmente trazer receita em cima daquilo que já existe. Sim. Eu posso trazer um exemplo prático nosso Claro. aqui? Eu sou dono de indústria farmacêutica. Uhum. E eu também tenho um centro de distribuição. Eu vendo para distribuidores. Os distribuidores vendem para drogarias. Perfeito, Então tem uma cadeia completa aí. perfeito. Como que a Best You entraria nessa cadeia aí? Vamos lá. Primeiro, te respondendo com uma pergunta. Qual você acha, professor, que seria a maior dor tanto da indústria quanto da distribuidora? Prazo. Prazo. Qual a segunda maior dor? No momento atual que o Brasil está, Selic alta, Aham. alto grau de endividamento de todo mundo, Taxa. taxa, inadimplência. Então, assim, a principal dor desse segmento de cadeia é a inadimplência. Uhum. Então, quando você olha assim, fala, cara, eu tenho X% da minha base, isso é uma cadeia, que é inadimplente. E quando você olha isso de forma verticalizada, você entende que há subsídios. Ou seja, nesse teu exemplo, a indústria já faz o papel de banco. Daniel, como que a indústria faz o papel de banco sendo que ela vende medicamento? Simples. Para que o distribuidor tenha fôlego para vender a prazo para as drogarias, o que o distribuidor precisa? De prazo. Quem subsidia esse prazo? O caixa da indústria. Então, se ela subsidia um prazo que é atrelado a produto, ela é ou não é um pseudobanco, porque está fazendo um empréstimo ali, Sim. na confiança total. Sim. E quando você desce isso na cadeia, você acaba vendo que a indústria subsidia a distribuidora e a distribuidora subsidia as drogarias. Sim. E quando isso acontece, qual é a principal dor que tem no meio do caminho? É que cada uma dessas indústrias tem um percentual, assim como as distribuidoras, de inadimplência. Uhum. E como faz, e aonde entra a Best You? É que quando a gente cria o banco da indústria farmacêutica, ou até mesmo da distribuidora, todo o fluxo financeiro passa por dentro do banco Uhum. próprio da indústria ou da distribuidora. E quando isso acontece, você tem um business muito mais atrelado a dados, no qual você pode dar mais prazo, com inadimplência zero, e que com a condição de verificar para onde está indo o círculo desse dinheiro no ecossistema. Uhum. E começar a ganhar dinheiro com isso. Uhum. Porque fica muito dinheiro na mesa. Só o dinheiro que dorme na conta dos bancos são alguns bilhões no Brasil todos os dias. Então aí tem uma linha de receita, né? Então o que a Best Will faz é bancarizar esses ecossistemas. Nesse sentido aí, ó, eu vi lá no seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Fala pro pessoal aí. Daniel Correa 69. Gente, foi uma dificuldade para botar esse homem para gravar vídeo. Sigam ele, tá? Foi assim, meses, meses e meses. Mas agora ele está gerando um conteúdo e um baita conteúdo de valor para vocês entenderem bastante sobre esse mundo. Eu vi um conteúdo que você soltou recentemente agora assim, ó. C&A encerra parceria com Bradesco e recompra serviços financeiros por 651 milhões de reais. O que é isso? Então, a questão é, vamos lá, o que a CIA está enxergando? Vou trazer aqui alguns exemplos. CIA, Riachuelo, Lojas Bahia, Casas Bahia, aliás. O que eles estão enxergando? Outrora, para facilitar esse processo, o que essas grandes empresas faziam? Se associavam a um banco, no caso da CIA, se associou ao Bradesco, falou assim, Bradesco,
Vamos fazer o Faz um seguinte, cartãozinho para mim aí. faz um cartãozinho que a gente chama de private label, né? Faz um cartãozinho com bandeira do Bradesco, só vai ter a minha carinha, o meu rostinho de CIA aqui, mas por trás é 100% Bradesco. E aí, tudo aquilo que você aprovar, que o risco é teu, eu quero converter em desconto ou em benefício para que essa pessoa que tem esse cartão, que na verdade no final do dia é do Bradesco, mas tem a label, a marca da CIA, compre na minha loja CIA. Faz sentido, Bradesco? Pô, faz sentido. Aí eles vão lá e fizeram essa parceria. E o que começou a acontecer? É que as taxas transacionais são tão altas que os bancos entenderam o seguinte, aliás, que as empresas de varejo entenderam o seguinte, pô, o banco está ganhando muito dinheiro com a parte mais difícil do processo, que sou eu quem faço. Porque o cliente só abre conta no banco CIA porque quer comprar as minhas roupas da CIA. Eu sou o canal de aquisição, né? Eu sou o canal de aquisição. Então, peraí, Bradesco, quantos mil cartões tem aqui? É você que está dando crédito? É. Quanto que você ganha por isso? Na hora que você coloca isso em uma planilha, a conta que eles fazem é super simples. É quanto de default, de inadimplência, versus quanto de receita. E é incomparável. É óbvio que compraria. É óbvio que esse processo de recompra das carteiras vão acontecer. Porque vale mais a pena você tomar um risco como CIA do que você deixar o dinheiro e a aquisição desses clientes que você já fez na mão de um grande banco. Então essas grandes empresas estão virando os seus próprios bancos. E essa é a especialidade da Best You. Entendi. Então vocês ajudam essas empresas a terem seus próprios bancos. Isso. Além da gente ajudar, a gente faz, monta o plano de negócio, implementa, executa, fica com o arcabouço regulatório e divide um percentual de profit share ou success fee, depende do modelo de negócio, com essas empresas. E o mais bacana, não demora um ano para fazer. É super rápido, né? É rápido. Que o homem aqui, ó, tem um protocolo e um Rápido. framework absurdo, além de ter um time maravilhoso que consegue fazer isso aí. Isso aí, Daniel, é uma tendência, então. As varejistas, principalmente, as empresas tendem a fazer isso aí, né? Olha, que fique gravado como está sendo gravado aqui agora. Nos próximos 5 anos, os grandes varejos, as grandes indústrias, os grandes distribuidores que não forem seus próprios bancos estão fora do game. Uhum. Exemplo, Ambev já tem seu próprio banco. Ela já entendeu o jogo. Cacau Show está fazendo dela. Natura já tem a sua própria subadquirência. Boticário já tem também. É um processo que algumas indústrias já estão se constituindo assim. É um processo que que a condição brasileira hoje permite e que vai escalar ou sim ou sim. Não tem outro caminho. Legal. Vamos lá. Quando você começou a correr na Porsche Cup? Comecei a correr em 2015 na Porsche Cup. E é legal isso, porque na Porsche Cup é um CAC, né? É o meu custo de aquisição de clientes. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é o racional, qual que é a estratégia por trás aí de estar na Porsche Cup? Não tem financeiramente, se você olhar assim, não existe racional algum em pagar alguns milhões para correr de Porsche. É só a paixão por correr. Sim, só que no meu caso, eu enxergo isso e coloco isso como um investimento. Porque os grandes empresários do Brasil, grande parte deles, estão ali na Porsche, são networks em que eu demoraria ou talvez eu nunca acessaria durante meu período de vida. E você estando no mesmo ambiente que essas pessoas, te puxa para crescer, né? Uhum. Sem contar que faz negócio. Então, eu invisto X, sempre volta 3X, vai. Dos Legal. negócios que a gente fecha lá dentro. E deixa eu te falar, na sua visão, o que é networking e qual que é a verdadeira importância dele na vida de um empresário? Networking, para mim, é mais enviesado na condição de credibilidade. É mais direcionado também à condição do que você faz
com esse networking. Se a gente parar para pensar, professor, extremamente racional, absolutamente tudo na vida, sem exceção, tudo na vida há interesse. Tudo. Eu tenho interesse para com a minha filha, porque eu gero expectativa, minha filha tem interesse para comigo, com esposa, etc. Tudo na vida gera interesse. E o networking é a mesma coisa. Só que não adianta você sentar numa mesa sem você levar algo para a mesa. Então o networking ele vai sim funcionar se você souber usá-lo. Se você tiver credibilidade para utilizar e saber o momento de utilizar esse seu ativo. Posso falar sem zero medo de erro aqui. O empresário, o empreendedor, ele pode perder dinheiro, mas se ele perde a credibilidade e o acesso atrelado ao networking dele, ele deixa de acessar essas pessoas, ele deixa de ter credibilidade para com essas pessoas, aí sim ele fica quebrado o resto da vida. Ele pode perder crédito, mas não pode perder credibilidade, né? Ele pode perder crédito, mas não perca credibilidade. Exato. Eu sempre falo isso, inclusive. Eu perco tudo, mas a minha credibilidade, não. Legal. E aí a gente se conheceu em Goiânia, né? A gente morava lá no Aldeia do Vale, é um dos melhores condomínios ali da nossa região. E aí eu vim para cá, para Alphaville. Você começou a vir também, agora, né? E aí você veio em busca de quê aqui para Alphaville? Pode ter um... Tá, vamos lá. Trazer uma analogia aqui. Intimidade sobe, credibilidade desce. Uhum. Santo de casa não faz milagre. Sim. Então, por que você veio para cá? Simples. Porque aonde nós estávamos, Goiânia, a gente conhece todo mundo, e o fato de conhecer todo mundo nem sempre é bom. Uhum. Porque a intimidade vai subir. Você vai sair com essas pessoas para tomar um vinho, você vai conhecer essas pessoas de outros eventos e assim sucessivamente. Então, você acaba fazendo negócios mais do mesmo. Vir para São Paulo, vir para Alphaville, é você fazer a aquisição de um espaço ao sol. Uhum. E por que eu falei que talvez isso soe um pouco arrogante, mas não é? Mas é porque no teu caso, no meu e de várias outras pessoas que a gente conhece que saíram de Goiânia e que estão em Alphaville, é que Goiânia ficou pequeno. Uhum. Daniel, e aí? Cresceu em São Paulo, vai para onde? Nova York. Cresceu em Nova York, vai para onde? Cara, para onde você quiser. Vencer Nova York, você vai para onde você quiser. Agora vamos para Marte, né? Com Elon Musk. Marte, com Elon Musk. Mas exatamente isso. Quanto mais próximo do círculo de consagração que a pessoa está socialmente falando, menor é a credibilidade que ela tem. Entendi. Então a mudança é totalmente necessária para que você escale seus negócios. E assim, estando em São Paulo, a mudança para Goiânia já foi isso, porque eu saí do Maranhão, né? Legal. Do interior ainda. Tem essa história também, que a gente não contou, né? Mas, saiba que você tem um grande amigo aqui. Obrigado. Então, você sabe disso. A gente não tem só essas conversas de podcast, nós temos nossas conversas privadas também, né? Então, Alphaville tem grandes empresários, tem grandes pessoas para você conhecer, mas eu te considero como amigo mesmo, não só uma rede de negócios. E o que você precisar de mim, pode contar comigo. Tá bom? Contarei, assim como a gente vai se ajudar daqui para frente. Porque o mercado está mudando, professor, e o impacto que você causa nesse mercado dos empresários, dos empreendedores, essa credibilidade que você tem. E aí eu lembro de uma das conversas que a gente estava tendo aqui no teu escritório. Eu gosto muito do modelo e principalmente da condição de entender quem nós somos. Então uma vez você virou para mim e falou assim, cara, eu sou essa pessoa, eu faço o arquétipo um pouco mais do sábio, porque eu sou assim, dessa forma, desse jeito. E eu acho isso sensacional, porque se você sabe quem você é e para onde você vai, perfeito. Assim como eu sei também
o quão eu tenho um arquétipo de desbravador, guerreiro, não sei qual é o arquétipo. E quando você une esses propósitos, exatamente aonde falta um no outro, você faz um processo de autocomplementação. Uhum. E aí, o que eu acho que é muito válido, né, nessa movimentação que você vem fazendo a nível Brasil, é que você se predispôs pelo seu caráter, pela sua pessoa e pela sua condição de ajudar empresários de forma didática. O professor, tanto que em outras culturas, infelizmente, são muito mais valorizados do que no Brasil, e ganham melhor, inclusive, o professor, na condição de ser didático, ele é um cara para a vida. E é quase, professor Gilberto, uma caridade que você faz para os empresários. Você evita com que esses empresários sintam dor nesses masterminds, nessas mentorias que você traz. Você vai falar para o cara falando assim, cara, ok, você chegou até aqui, você tem total mérito para isso. Só que, se você quer estabilidade e daqui para cima, você precisa ser técnico. E a técnica está aqui. Vamos implementar junto? Isso, é método, né? É método. É isso aí. Exatamente. Daniel, foi excelente o nosso papo. Então, você tem aqui um grande amigo, a SpaceEdu à sua casa, sempre quando você precisar, tá? Tá aqui com a gente. Vamos colocar o link aqui na descrição também, para você conhecer cada vez mais a Best You. E eu tenho certeza que você vai ajudar também na vida de vários empresários, assim como eu já ajudei milhares de empresários de forma educacional. Eu acho que a gente pode agregar agora esse serviço também, para que eles conheçam cada vez mais e extraiam valor cada vez mais. O que a gente quer gerar aqui para os empresários? É a geração de riqueza, de prosperidade. E tudo que a gente puder acoplar ao nosso ecossistema, que gere essa prosperidade, é muito bem-vindo aqui para a gente, tá? Então, Perfeito. deixo aqui meu abraço em nome de toda a SpaceEdu. Obrigado. E a gente pelo se vê na convite. nossa próxima reunião, tá bom? Obrigado, irmão. Se você quiser deixar uma mensagem final para o empreendedor ali que está te assistindo, aquela câmera ali é a sua. Só perde quem desiste. Resiliência, foco e vai para frente, né? Fé. Boa, isso aí. Gente, um grande abraço. A gente se vê dias 25, 26 e 27 de julho aqui no programa Escala de Negócios e no próximo Spacecast na semana que vem. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e já compartilha também nos grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que essa conversa aqui foi muito rica.